Bom, vamos lá. Eu sou a Fernanda e quero perguntar pra você, você é aquela pessoa que sempre tá falando assim: "Ah, eu não tenho força de vontade. Ah, eu sempre tô prometendo que eu vou fazer aquele trabalho da faculdade, mas nunca faço. Vou começar a fazer exercício e aí eu acabo deixando pra lá. Ah, eu quero mudar meus hábitos, não mudo. Ah, eu quero fazer, nunca aconteço. Ah, eu sou fraco, eu não tenho força de vontade." Para. Primeira coisa, vou te dar algumas estratégias sobre ajudar você a ter mais força de vontade, entender por que não tem. E primeira coisa, pode parar com isso. Pode parar de dizer para si mesmo que você não tem força de vontade, que você não consegue. Para, porque pensamentos faz com que você tenha ações relacionadas a esses pensamentos. Então, para. Pensamento vencedor, atitudes vencedoras. Pensamento gera atitudes. Então, se você acredita que você não tem força de vontade, você não vai longe. Para já com isso. Muitas vezes, a falta de força de vontade não é só o pensamento, mas é também a falta de alguma coisa em você. A falta de dopamina no cérebro. O cérebro produz dopamina, que é uma espécie de hormônio. E quando você está com a dopamina baixa, a força de vontade vai pro ralo. Vou te falar de algumas estratégias para você ter mais dopamina. Uma das coisas para ter mais dopamina é fazer exercícios. Faz com que o cérebro produza dopamina. Uma outra coisa que faz você produzir mais dopamina é dividir uma meta bem grande numa meta menorzinha. E como é que faz isso? Por exemplo, é muito fácil falar de quem quer emagrecer. Por exemplo, a pessoa precisa emagrecer 30 quilos. E aí, 30 quilos para ela parece impossível, parece grande demais. Então, vamos dividir esses 30 quilos em 5. Tá bom, eu sei que eu preciso perder 30, mas hoje eu quero perder 5. Essa semana, esse mês, enfim, quero perder 5. E aí, quando você perde aqueles 5, você comemora, porque isso faz produzir mais dopamina, faz sentir bem-estar, faz sentir força de vontade, faz sentir realização. É isso que esse hormônio produz, e quando você comemora, você também... É um círculo, né? É um ciclo virtuoso, um alimenta o outro, um alimenta o outro. Então sempre comemore quando você atinge essas pequenas metas, que vai te ajudar nas grandes metas. Ah, perdeu 5 quilos? Nossa, agora eu tô com vontade de perder mais 5. Então vamos lá, perde mais 5. E aí você vai ficando cada vez mais vivo no jogo, né? Cada vez mais vontade de fazer mais. E também estudos científicos mostram que força de vontade é como um músculo, você tem que exercitar. Se você não exercita, fica fraco, né? Então, você sempre faz um pouco mais. Ah, eu hoje corri 5 quilômetros, quero correr 6. Ou, eu fiz uma permanência numa técnica que nós ensinamos, quero ficar mais 15 segundos. E aí você vai aumentando, você vai se desafiando o tempo todo. E aí você vai exercitando a sua força de vontade. Uma coisa que também exercita a força de vontade é meditar. Porque meditar não é uma coisa lá muito fácil. E quando você se propõe, vou meditar todos os dias, então você acaba estimulando, fortalecendo a sua força de vontade. E sabendo que a força de vontade é limitada, é como força, precisa exercitar, mas também tem um limite. Todo mundo tem um limite de força, todo mundo tem um limite de força de vontade. Um limite em termos de tempo. Se você fica muito tempo exercitando sua força de vontade, lutando, eu vou fazer, não quero, eu vou fazer, não quero, eu vou fazer... Então chega uma hora que você não aguenta mais, você entrega os pontos. Eu tenho uma estratégia. Por exemplo, se eu tenho 20 coisas para fazer durante o dia, eu coloco lá no topo da lista as coisas mais importantes, as 3 coisas mais importantes, aquelas que vão fazer a diferença no meu dia a dia. Ou que vai me dar mais resultado no trabalho, ou que vai me dar mais lucro, não importa. Aquilo que vai fazer a diferença, eu faço primeiro, porque... Se você tem que ter força de vontade, é difícil, não sei o quê, então começa logo, começa, é primeiro para aquele.
Começa por aquele. Ah, mas eu quero fazer aquela outra coisa. Não, 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 vamos começar nessa. E quando você gastar o seu estoque de força de vontade, aí você já vai estar naquelas tarefas que não são tão importantes, tá certo? Então é isso. Comece hoje mesmo a exercitar a sua força de vontade. Primeiro, parando com esses pensamentos que vão te gerar ações que não são legais. Segundo, fazendo coisas para aumentar sua dopamina. E terceiro, sempre se desafiando para você exercitar o hábito da força de vontade. É isso, se você gostou dessa dica, deixa aí o seu comentário e eu te vejo na próxima semana. Até lá!